Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do podcast do Conception, que é o Pode Engravidar. Nosso grande objetivo é desmistificar alguns dos tratamentos de reprodução humana e falar também sobre os vários tratamentos que existem com relação à fertilização, inseminação e outros tratamentos relacionados àquele casal que está tentando engravidar e não consegue. Meu nome é Fábio Pascoaloto. E eu sou a Eleonora, nós somos médicos especialistas em reprodução humana. E nós somos um casal que ajuda outros casais a conseguirem formar suas famílias. Bom, hoje, Fábio, nós vamos falar então o seguinte, né? Doutor, a fertilização é o único caminho para quem não está conseguindo engravidar? Então, de novo, né? Várias vezes a gente tem esse tipo de pergunta. E aí? Pois é, muito interessante, porque muita gente pensa, bom, isso é a única coisa que eu posso fazer, só vou procurar uma clínica de reprodução nesses casos. E aí vem a primeira pergunta que a gente pensa, tá bom, quando é que eu considero que um casal está com dificuldade de engravidar, Leonora? Será que todo casal, 1 mês, 2 meses tentando engravidar, será que já é considerado infértil? Ou tem que esperar 3, 4, 5 anos? Como é que isso funciona, Leonora? Isso aí é bem interessante, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa e vê muito é que os casais têm essa ideia, a mulher principalmente, que no momento em que ela parar de tomar o anticoncepcional, automaticamente ela vai engravidar. Que no primeiro mês, no segundo mês, ela já vai engravidar. Então, se passa 3 meses, às vezes ela já começa a se preocupar, porque não está engravidando, né? E assim como existem outras que vão esperar 4, 5 anos e achando que tudo bem, né? Que bom, tá? Agora eu vou começar a me dar conta. Bom, mas o que a gente tem que saber? Algumas coisas. A primeira delas, né, é que qual é a chance de um casal que está tentando engravidar realmente conseguir engravidar em 1 mês de tentativa, gente? Não é 80%, não é 90%, muito menos 100%, né? Fica em torno de 20%. Em torno de 20%. Ou seja, é baixíssimo. Não é porque está tentando naquele mês vai conseguir engravidar. Alguns conseguem, né, Leonora? Sim, exatamente. Mas não é todo mundo. E a gente brinca sempre, né, que diz, depende, parece que se a mulher não quer engravidar e está tomando anticoncepcional, esqueceu um comprimidinho, pum, engravidou. Daí elas, meu Deus, né? Agora, se está tentando engravidar, aí parece que não consegue, Ou né? então, não está querendo naquele momento e engravida. Bom, agora vai querer ter o segundo filho e vai, E demora, aí demora, e às vezes demora uma demora natural dentro de 1 ano. 90% dos casais vão engravidar? Como é que funciona essa estatística? Mais ou menos isso, né, Fábio? Então, durante 1 ano, quando é que a gente vai considerar mesmo, então? O casal está tentando engravidar, a gente vai dizer, olha, a partir de agora a gente tem que ir adiante e fazer uma pesquisa. Nós vamos considerar o casal em que a mulher tem menos de 37 anos, eles vão esperar 1 ano de tentativa e depois de 1 ano a gente aí sim vai fazer a pesquisa, tá? Se a mulher tem 37 anos ou mais, depois de 6 meses de tentativa, a gente já vai fazer a pesquisa. Agora, tem uma coisa que é muito importante, gente. Nós estamos falando aqui de casais que não tenham nenhuma alteração já aparente. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que pensar que, por exemplo, se aquela mulher estava tomando anticoncepcional, ela parou de tomar o anticoncepcional e ao invés dela menstruar todos os meses direitinho como deveria, ela começa a menstruar 1 mês sim, aí 2, 3 não, aí menstrua de novo, aí para, aí menstrua... Não, aí essa mulher não vai esperar 1 ano tentando engravidar para daí procurar. Não, se tem uma alteração já na sua menstruação, já procure logo alguma assistência. Por quê? Porque alguma coisa ali não está acontecendo de maneira adequada. Ou então aquele homem, né, Leonora, que daqui a um pouquinho ele está tentando engravidar, já fez um exame no passado, deu alterado, mas conseguiu engravidar, ele já sabe de antemão que ele tem uma alteração na produção de espermatozoides. Por que eu vou esperar 1 ano, né, Leonora? Sim, exatamente, né? E uma coisa importante, assim, para a mulher tem uma coisa que é bem interessante. A menstruação da mulher, ela é um sinal de que naquele mês ela ovulou. Então, o que acontece, gente? Quando a mulher não menstrua, significa que naquele mês anterior, quando ela deveria ter ovulado, ela não ovulou. E por isso que, consequentemente, não veio a menstruação. Ou ela engravidou, tá? Então, isso é importante. A menstruação é um marco para a mulher nesse sentido. Aí eu sei que já vem sempre aquela pergunta, né? Ah, mas a mulher que não menstrua... Desculpa, a mulher tem que menstruar sempre, né? Aí fugindo um pouquinho do nosso tópico, mas assim...
tem que menstruar sempre? E eu sempre digo o seguinte, não, a mulher não tem que menstruar sempre. Se ela está tomando um anticoncepcional continuamente, que ela não para nunca, ela pode não menstruar e isso vai ser normal. Agora, se ela está naturalmente, sem nenhum hormônio, sim, ela deve menstruar todos os meses. E se isso não acontecer, alguma alteração de ovulação tem ali. A grande verdade, pessoal, que a gente deve investigar e começar uma investigação muito precoce, muitas vezes, né? A gente não pode esperar muito tempo, porque quanto mais tempo a gente deixa para investigar, maior fica a chance de não conseguir engravidar, fica mais difícil, emocionalmente fica mais complexo, o casal muitas vezes começa até a ter discussões bestas, bobas, e muitas vezes um tratamento, um diagnóstico inicial facilita muito. Então, a grande verdade, chegou até os 37 anos, ou menos de 37 anos, deu um ano tentando engravidar, não conseguindo, vai investigar, faça uma investigação completa. Um homem vai procurar um urologista que trabalha com isso, a mulher vai no ginecologista ou vai num centro de reprodução humana para saber o que está acontecendo. Ou se tem mais de 37 anos, deu 6 meses, não conseguiu engravidar, não espera muito. Ou então já tem algum indício que alguma coisa está acontecendo, opa, pera um pouquinho, por que eu vou esperar? Não espere, porque quanto antes tu fizeres uma investigação, o tratamento vai ser mais precoce e muitas vezes vai ter um resultado muito melhor e muito mais fácil, né? E aí vem toda a pergunta, bom, mas espera um pouquinho, então tu está falando aí, Fábio, me faz crer que eu tenho que fazer uma investigação mais precoce e o tratamento de fertilização não é o único tratamento que existe para aquele casal que está tentando engravidar. É isso, Leonora? Como é que funciona? É exatamente isso, né? Então, isso é outra coisa, que às vezes as pessoas pensam assim, né? Ou eu consigo engravidar em casa, ou se eu tiver alguma alteração, alguma dificuldade, eu for procurar uma clínica de reprodução humana, o que eles vão fazer comigo é fertilização in vitro. E o que não é verdade. Longe disso, muitas vezes a gente investiga, faz um diagnóstico mais precoce, dá um remedinho, faz alguma cirurgia, faz algum tratamento, e o casal consegue engravidar, certo, Leonora? Exatamente. E aí, o que eu costumo mostrar para os pacientes, né? E até, inclusive, para os nossos alunos ali, quando vão na clínica, né? Uma escadinha de tratamento. O que é essa escadinha, né? Ela vai do tratamento mais simples ao mais complexo, também o mais simples que dá menos chance de gravidez, o mais complexo dá mais chance de gravidez, né? O mais simples, ele é menos invasivo, o mais complexo é mais invasivo, mas essa escadinha mostra que nós temos várias etapas para chegar lá na fertilização in vitro, que na verdade é o nosso último degrau da escada. Como é que funciona essa escadinha, então? Começa com a identificação de qual é o problema que aquele casal tem, qual é a dificuldade que aquele casal está tendo. E isso é fundamental, né, Leonora? Vamos ser bem sinceros. Se tu vai ter um projeto, tu queres fazer uma casa, o que é o mais importante? É só construir a casa? Não. Nós temos que fazer um projeto bem feito. A execução tem que ser bem feita, mas o planejamento, o projeto tem que estar correto. Não existe uma casa bem feita se não for feito o planejamento correto. E aqui vem a investigação do ponto de vista de infertilidade. Se não fizeres uma investigação correta, com certeza vai dar problema lá na frente. Ou seja, tu faz uma investigação correta para fazer um tratamento o mais correto possível, para que consiga engravidar no menor espaço de tempo, né, Leonora? Exatamente, que é sempre o objetivo, né? Por quê? Porque se realmente aquele casal já está tentando há 1 ano ou há 6 meses, né, e não conseguiu, o quanto mais rápido a gente identificar qual é a dificuldade e conseguir corrigir, melhor. Então, a gente vai ter o primeiro degrau, que é identificar o que precisa, o segundo degrau, que é corrigir aquilo que a gente identificou, e aí nós vamos ter o terceiro, o quarto e o quinto, que vão subindo, que vai ser indução da ovulação, inseminação intrauterina e fertilização in vitro. Tá? Ou seja, a fertilização não é o único tratamento. Não é, e ele é o último degrau. Agora, o que é importante, né? A gente vai subir esses degraus um a um, ou vai pular eles, de acordo com o quê? Com a idade da mulher e com o tempo em que esse casal está tentando engravidar. Ou seja, o tipo de tratamento depende fundamentalmente da causa da infertilidade. Ou seja, novamente, o planejamento, a investigação, saber o que está acontecendo. E a gente nunca pode esquecer que aproximadamente 30% a 40% das vezes, a causa pelo qual não está acontecendo a gravidez
é devido ao fator masculino, é um espermatozoide de má qualidade, ou alguma alteração na qualidade do espermatozoide, no número de espermatozoides, ou não tem espermatozoides no ejaculado. 30% a 40% são causas femininas e até 20% são causas onde ambos os componentes do casal têm alguma dificuldade. Mas por falar em dificuldade, que tipo de fator feminino, o que mais acontece, o que tu mais vê, Leonora, para tu indicar algum tipo de tratamento? De uma maneira geral, como é que funciona isso? Então, olha só, é bem importante frisar bem essa questão dos 20% dos dois, né, Fábio? Isso eu acho que a gente tem que sempre falar milhares de vezes. Por quê? Porque, de novo, quando vai se fazer a investigação, é bem comum que a mulher faça a investigação e descobre uma alteração, o marido às vezes nem vai atrás para ver o que é. Aí a mulher faz 200 tratamentos, não engravida, aí ele vai atrás para ver se tem alguma coisa com ele e se descobre que tem alguma coisa com ele. E vice-versa também. Às vezes o marido faz um espermograma, a mulher só fez exames de rotina, o espermograma vem com uma alteração grave e ela não pesquisa mais nada. E aí a gente vai querer subir os degraus da escada e vai dar tudo errado, né? Bom, nos fatores de infertilidade, nas causas, nos problemas, nos porquês, né, que a gravidez não acontece na mulher, eu diria o seguinte: mais ou menos 40% das vezes o fator é ovulatório. E outras 40%, o fator é tubário ou pélvico. Mas eu já vou explicar direitinho o que é cada uma dessas coisas, tá? Então, a gente vê que 80% das vezes a gente está nessas coisas ali que eu falei. O que é um fator ovulatório, gente? O fator ovulatório é aquilo que eu falei no início, é aquela mulher que parou o anticoncepcional e daqui a pouco ela não está menstruando direitinho. Ela está menstruando uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses. Ou seja, ela não está ovulando todo mês direitinho. E sabe qual é uma das causas mais comuns desse fator ovulatório? A síndrome de ovário policístico. Pois é, Leonora, muita gente fala, tá bom, eu tenho síndrome de ovário policístico, quer dizer que eu não vou conseguir engravidar? É muito comum esse questionamento, olha, eu fico 30, 40, 50, 60 dias sem menstruar, quer dizer que eu tenho a síndrome? O que é a síndrome mesmo? Como é que funciona isso? Então, a gente primeiro tem que diferenciar também uma coisa. Tem muitas mulheres que na ecografia vão ter ovários policísticos. Ou seja, na hora de fazer a ecografia, o médico vai olhar o ovário da mulher e vai ver que tem vários pequenos cistos. Mas essa mulher, ela ovula todo mês direitinho, ela não tem aumento de pelos, ela não tem oleosidade da pele, ela não tem mais nada. Esta não tem síndrome de ovário policístico. Ou seja, ela tem só simplesmente ovário policístico. Isso, e isso não interfere em nada na gravidez. Ou seja, nada. Ter ovário policístico não necessariamente vai levar a uma alteração no período menstrual ou a infertilidade. É isso que tu está dizendo? Isso aí, é exatamente isso, tá? Agora, outras mulheres que além de ter o ovário policístico, tem alteração da ovulação, não ovula todo mês, ou seja, não menstrua todo mês, que nem essa que tu estava falando, eu fico 3 meses sem menstruar. Essa sim já tem síndrome de ovário policístico e essa sim vai ter mais dificuldade para engravidar. Agora, a pergunta que fica é, bom, eu tenho síndrome de ovário policístico, eu não consigo engravidar naturalmente, eu preciso fazer uma fertilização in vitro? Não, tá? Pode engravidar naturalmente? Sim, porque, por exemplo, se a pessoa menstruou uma primeira vez em 3 meses, a segunda vez em 6 meses, qualquer uma dessas vezes ela poderia ter engravidado, porque se ela menstruou, significa que ela ovulou antes. E é uma coisa que às vezes acontece, e por isso que sempre que a mulher que tem síndrome de ovário policístico, ela não menstrua, uma das coisas que a gente faz na pesquisa é um exame de gravidez. Né? Volta e meia a gente vê isso na clínica. Isso, né? Então às vezes a paciente vai lá, doutora, faz 6 meses que eu não menstruo e tal, né? E aí a gente faz os exames. Bom, já aconteceu inclusive da paciente vir, a gente fazer a consulta, e toda a consulta que a gente faz ali na clínica, a gente faz uma ecografia, né? Eu faço uma ecografia. E aconteceu da paciente chegar mais de uma vez, né? E na hora de ir para a ecografia, o que tinha lá? Já estava grávida, já tinha um nenê, né? E por quê? Deve dizer, pô, mas ela não se deu conta, não estava com a barriga já? Não, porque estava bem no início da gravidez. Então, o que pode acontecer com essas mulheres com síndrome de ovário policístico? Elas ficam sem ovular 1 mês, sem ovular 2 meses, aí não menstruou, porque não ovulou, sem ovular o 3º mês, não menstruou, no 4º mês ela ovula, engravida e continua sem menstruar. Entende? E aí, continuou sem menstruar, faz o exame de gravidez, está grávida, né? Mas está grávida de 5 meses, porque fazia 5 meses que não menstruava? Não, está grávida de 2 meses, porque ela ovulou só nos últimos 2. Então, não, finalizando, né? Não significa que ela não pode engravidar naturalmente.
Por outro lado, ela vai ter dificuldade para ovular. Então, aquela mulher que já está tentando engravidar e que não está conseguindo, é bom que ela já procure. Não vai esperar um ano menstruando 2 vezes no ano. Mas é fácil de entender, Leonora. Se ela menstrua 2 vezes no ano, provavelmente ela ovula poucas vezes no 2 vezes ano. no ano. 2 vezes no ano. Uhum. Se eu tenho uma chance de 20% de engravidar mensalmente, ela vai ter os 20% 2 vezes no ano. Ao Os contrário de a outros é maioria zero. dos outros é 0%. Ou Uhum. seja, evidentemente que ela vai ter uma chance menor. Não necessariamente ela não vai conseguir engravidar, porque naqueles 20% dela que ela ovulou, é a mesma chance de uma pessoa que não tem nenhum problema. Mas Exato. existem formas de corrigir isso aí, não necessariamente levando à reprodução assistida, né? Exatamente. Tá? Então, na verdade, nesses casos, o início, a gente vai estar lá no início da escada. Por quê? Porque a gente vai corrigir a alteração da ovulação. Nós vamos fazer o quê? Uma indução de ovulação, né? Então, nós vamos usar algum medicamento que vai auxiliar na ovulação. Junto com isso, a gente vai fazer ecografias seriadas para poder aí sim né, ver quando é que ela está no período fértil, e algumas vezes a gente tem que usar medicação, inclusive, para disparar a ovulação, né? E aí ela vai ter relação em casa, que a gente chama relação programada. E aí entra o homem, essa é a questão toda, Hum. porque daqui a um pouquinho ele tem uma alteração no sêmen, ou ele não tem espermatozoide, ou tem uma obstrução, daqui a pouco teve uma infecção, fecharam os canais que vão levar espermatozoides para fora, para o exterior, ou seja, o canal da uretra está bem, mas uma região perto do testículo pode estar fechado porque ele teve uma infecção no passado e não tem espermatozoides, ou tem espermatozoides que não se movimentam, evidentemente que ele também não vai conseguir engravidar. Então isso é importante que faça a investigação do casal. Exatamente, porque o que acontece volta e meia, né? Aí a mulher fica usando indutor da ovulação, essas medicações que vão induzir para ela ovular, fica 1 mês, 2 meses, 6 meses usando essa medicação e não engravida, aí vão fazer a pesquisa e descobre que o marido tem alguma coisa. Por isso que a gente sempre diz, não demore muito para fazer o planejamento, para fazer a pesquisa correta, para que tenhamos o sucesso o mais breve possível. E uma outra coisa importante é o seguinte, né? Que na medida em que ela está usando esse indutor de ovulação e está ovulando, em princípio, dentro de 3 a 6 meses, ela teria maior chance de engravidar. Se tudo está ok e realmente a única dificuldade é a ovulação, de 3 a 6 meses ela vai engravidar. Então, também uma outra coisa que não dá para fazer é começar o indutor da ovulação, não acompanhar nada, ou, às vezes ela usa e nem menstrua, ou seja, nem está fazendo efeito aquilo que ela está usando, né? Então, tem que acompanhar e ela menstruando todos os meses, que significa que ela ovulou, mas não engravidou, passou 6 meses, tem que subir a escadinha. Tem que passar para outro método. E aí a gente vai ir passando dali para frente. Tá? Mas falando ainda nos fatores, né? Então a gente tem a síndrome de ovário policístico, que é uma que daria, né? Então, muitas conversas a respeito. Mas no fator ovulatório, a gente também tem a falência ovariana precoce, que é o quê? É aquela menopausa precoce. Porque não é comum, no síndrome de ovário policístico é o mais comum de todos, tá? Nós vamos ter outras, hipotireoidismo, hiperprolactinemia, ou seja, alterações da tireoide, alterações da prolactina, que são outros hormônios, né? Alterações hormonais. E a falência ovariana precoce, que é a menopausa precoce. Então, a gente sabe, é uma pequena parcela da população, mas algumas mulheres entram na menopausa antes dos 40 anos, algumas abaixo de 35, algumas, que nem a gente tem, né, pacientes com 30, 32 anos que entraram na menopausa, tá? E aí, nesses casos, de novo, a investigação é fundamental. Então, a mulher parou o anticoncepcional e depois que ela parou, ela menstruou 2, 3 vezes e não menstruou mais, tem que ir pesquisar. Não vai ficar tentando em casa 1 ano para daí, mesmo que tenha 30 anos de idade. Não vai ficar 1 ano tentando. Isso é um dado muito importante. É muito comum, infelizmente, as mulheres, eu tomei anticoncepcional por 8, 10 anos, agora eu quero engravidar, eu paro a utilização de anticoncepcionais, não uso mais nada, e daqui a pouquinho demora para vir a menstruação, aí daqui a pouco demora mais 3, 4 meses, aí vem. Quando tu vai fazer um exame de reserva ovariana, eu quero que tu explique um pouquinho sobre isso, Leonardo. Quando tu vê, a reserva está lá embaixo porque ela está na menopausa precoce. Mas como? O que aconteceu?
O que aconteceu é que ela estava entrando já na menopausa precoce, só que ela estava tomando anticoncepcional, então estava tudo parado, ela não sabia, mas isso estava acontecendo já no corpo dela, correto, Leonora? Exatamente. Ela não tem como saber enquanto ela está tomando anticoncepcional, né? Então, sim, existem exames que a gente pode fazer. Um deles é o hormônio antimileriano e o outro é a contagem de folículos antrais por ecografia. E com esses aí a gente vai poder saber. Existe também o FSH, por exemplo, que é um exame indireto para a gente ter ideia se ela já entrou na menopausa ou não. Mas o melhor ainda é o MH comparado ao FSH, correto? Sim, exatamente. Por quê? Porque o AMH vai me dar uma ideia de diminuição de reserva. Então, se ela não está na menopausa ainda, se ela não está na falência ovariana, mas ela tem uma insuficiência ovariana, o AMH vai mostrar isso para mim, mas o FSH nem sempre. O FSH pode vir normal e a gente ter essa insuficiência. O AMH é o Então, de famoso novo. hormônio antimileriano que algumas mulheres fazem para saber da reserva ovariana. Isso aí, da quantidade de óvulos que ela ainda teria. Então, esses dois fatores ali, eu diria que são bem importantes na questão ovulatória, tá? Mas, além disso, a gente vai ter também fatores que eu falei antes, né? Tubário e peritoneal. O que que é isso, né? São alterações das trompas, tá? E dos órgãos internos, digamos, né? Da barriga. Então, o que que acontece? Algumas vezes existem algumas infecções, como, por exemplo, a infecção pela clamídia, que vai lá e ataca exatamente as trompas e fecha as trompas, né? Quando a gente vai ter uma gravidez natural, o que que vai acontecer? O óvulo vai sair lá do ovário e ele vai entrar na trompa. O espermatozoide vai subir pelo útero e vai chegar na trompa. E é lá na trompa que os dois têm que se encontrar, a fertilização vai acontecer e aquele embrião formado, ele vai fazer o seu caminho de volta para dentro do útero, tá? E aí a gravidez vai acontecer. Se eu tiver uma alteração nas trompas, ou seja, uma obstrução, elas fecharam, né? Ou mesmo elas não fecharam, mas elas ficaram carecas por dentro, por exemplo, né? Para quem não sabe, as trompas por dentro, que são é como se fosse um fio de cabelo, né? Mas dentro da trompa tem cílios, que nem os nossos cílios, só que microcílios, né? E esses cílios têm que fazer isso aqui, ó, levar o óvulo e o embrião para dentro do útero. Se essa clamídia vai lá e deixa a trompa careca por dentro, não tem o que levar. Então, mesmo a trompa tentando levar esse embrião para dentro do útero, não consegue. E muitas vezes também não consegue nem fazer o óvulo chegar num ponto em que o espermatozoide consiga fertilizar. Então, as infecções, e a infecção por clamídia é uma das mais comuns, né? Também é uma causa comum de infertilidade. A clamídia é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que pode levar ao fechamento, à oclusão, à obstrução dessas trompas, mas no homem pode levar também à infertilidade. A grande verdade é que é a principal causa de ausência de espermatozoides no ejaculado no Brasil. Ainda é, apesar de que a vasectomia que a gente faz para que o homem não consiga engravidar, onde se faz o corte do canalzinho chamado canal deferente, estar cada vez mais aumentando, a principal causa de infertilidade ainda é obstrução devido à clamídia no nosso país e em países que não são considerados desenvolvidos, tá? Então, a clamídia é uma causa muito importante de infertilidade masculina também. Bom, Leonora, e endometriose? Exatamente. E aí a outra causa que entra nesse fator tubário e pélvico é a endometriose, né? Porque a endometriose, ela pode tanto alterar, né, as trompas, e aí na questão das trompas, na imensa maioria das vezes, ela vai alterar por fora, porque a trompa está lá soltinha dentro da barriga, digamos, né? A endometriose vem... Primeiro, assim, vamos falar basicamente o que é endometriose, né? Eu estava esperando só ela me dar essa oportunidade, vocês veem que ela não me deixa falar, né? Mas tudo bem. A endometriose, ela é o seguinte, o endométrio é a camada de dentro do útero, é aquela camada que na menstruação ela descama. Então, aquele sangue que a gente vê sair na menstruação, nada mais é do que a descamação dessa camada de dentro do útero. Só que esta camada, ela também pode ir pela trompa e acabar se fixando, se grudando do lado de fora do útero, dentro da barriga, em qualquer lugar. Às vezes se gruda na bexiga, às vezes se gruda no intestino. Então, são como se fossem bolinhas de sangue que vão se grudar nesses locais. E que vão causar fibrose, vão causar cicatrizes, alterando a anatomia, puxando, repuxando a parte do útero, a parte externa, a parte da trompa, repuxando muitas vezes o intestino,
repuxando muitas vezes até bexiga, e dependendo do grau de endometriose, né, Leonora, não levando só à infertilidade, mas podendo causar fechamentos, oclusões a nível intestinal, a nível de bexiga, e ter que ser operada, às vezes até ter que tirar um pedacinho do intestino, um Da pedacinho da bexiga. bexiga. Isso aí, em casos graves, Casos né? A gente gravíssimos, tem né? isso aí, a gente tem os graus, né? Que vai do 1 ao 4. Então, a endometriose profunda, que é essa que tu tá falando, que atinge o intestino, às vezes ultrapassa, e ela é bem assim. Mas algumas vezes a gente tem, Fábio, endometriose leve. A endometriose leve é justamente essas bolinhas que vão se grudar. Algumas vezes elas se grudam perto da trompa e aí elas fazem com que a trompa se dobre, tipo um joelho. E aí a obstrução não é uma obstrução fixa, ela é uma obstrução porque ela dobrou ali, porque está cheio de endometriose ao redor, né? A endometriose também pode atingir o ovário, por exemplo, formando cistos de ovário, né? Diminuindo a reserva ovariana, então, doutora. Algumas vezes, né? E aí o que acontece? Olha só, a mulher que tem endometriose, ela pode ter muita cólica, ela pode ter dor na relação sexual, ela pode ter dificuldade para engravidar. Só que algumas mulheres têm endometriose, não tem cólica, não tem dor na relação sexual, só tem dificuldade para engravidar. Então, como é que elas descobrem? Elas têm que fazer algum exame? Exatamente. Aí a gente precisa fazer algum exame que é específico para a pesquisa dessa endometriose, né? Então, e aí tem alguns exames que a gente pode fazer uma ressonância magnética, pode fazer uma ecografia com preparo intestinal para a pesquisa de endometriose profunda, que na maioria das vezes também vai dar uma ideia se existe essa endometriose superficial, né? Justamente pela não movimentação desses órgãos do ovário, do útero, eles ficam um pouquinho mais aderidos, né? Tá? Então, a endometriose, sem dúvida, é um dos fatores também, né, dos mais comuns que levam à infertilidade. E uma outra coisa que eu acho bem interessante, a quantidade de endometriose que a pessoa tem não tem relação direta com a quantidade de dor que a pessoa tem. Então, olha só que interessante, às vezes eu vou ter uma mulher que ela não se queixa de dor, ela diz, doutora, eu nunca tive dor, né? E a gente vai pedir esse exame, né, de ecografia ou a ressonância, e ela tem muita endometriose, aparece endometriose por tudo. Né? E aí ela olha, mas como é que pode? Eu nunca senti nada, né? Porque não é diretamente proporcional uma coisa com a outra. Perfeito. Vocês veem que é interessante, né? Porque quando a gente fala sobre alterações na mulher, nós temos alteração no óvulo, nós temos podemos ter alterações no caminho, no trajeto que esse óvulo ou que esse embrião vai percorrer, e podemos ter alterações também dentro naquela caminha, no endométrio, no qual ele vai se fixar. Então, existem vários pontos na mulher que podem existir alterações. Quando a gente fala de homem, né, Leonora? Eu estou falando de espermatozoides. Se nós fôssemos cavalos marinhos, nós queríamos gestar, o homem queria gestar, ele ia também ter problema a nível do local, que ia ter gestação, tudo, só que o homem não tem isso. É a mulher que vai recarregar a criança. Então, o homem, cabe a ele ter um espermatozoide de boa qualidade. E o mais incrível, Leonora, isso está piorando ano a ano. Existem vários estudos mostrando que a qualidade do sêmen, ou seja, a qualidade desse espermatozoide, está piorando anualmente. Cai o número de espermatozoides no mundo inteiro desde os anos 2000, cai aproximadamente 2 a 3% ao ano, ou seja, existe uma piora com o passar da idade desses homens. Essa é a grande verdade. Então, o espermatozoide está piorando, a qualidade de sêmen está piorando, o número de espermatozoides está diminuindo, aumentando a chance de ter uma alteração genética nesses espermatozoides. Então, a taxa de gravidez está caindo no homem. Essa é a grande verdade. E eu ia te perguntar mesmo, quais fatores que influenciam isso? Isso é bastante interessante, porque assim, a gente sabe que os fatores masculinos também, né? Todos. Quando se fala de espermatozoide, a gente tem que falar sobre poluição atmosférica. Isso piora muito a qualidade do sêmen. Outros fatores, agrotóxicos e pesticidas. O estresse piora a qualidade dos espermatozoides em até 20% das vezes. Existem vários fatores que podem, uma má alimentação, obesidade. Quando eu sou obeso, eu tenho então a transformação do hormônio masculino, que é a testosterona, em hormônio feminino, que é o estradiol. E isso vai diminuir, sim, a produção de espermatozoides dentro desse testículo, ou seja, piora, vai existir uma diminuição e uma pior qualidade desses espermatozoides. E existe uma série de outros fatores que podem levar, então, à causa de infertilidade.
Ou seja, não é tudo fertilização. Se o homem tiver uma infecção, se ele tiver uma prostatite, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar esse homem. E muitas vezes um tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, resolve a qualidade daquele sêmen e faz com que o casal consiga engravidar. Se porventura o homem tiver a causa principal de infertilidade masculina que acomete 40% dos casais que estão tentando engravidar, que é a varicocele, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma cirurgia. A cirurgia de varicocele é uma cirurgia há muito tempo feita no mundo inteiro. Bom, mas o que é importante da cirurgia de varicocele, Leonora? Que ela tem que ser feita com o uso do microscópio. Para quê? Porque nós não podemos cortar a artéria que nutre o testículo. Se nós cortarmos a artéria que nutre o testículo, em vez de melhorar o número e a qualidade desse sêmen, eu vou piorar. E como é que eu faço isso? Utilizando um microscópio e um material específico que consegue pinçar e cortar só as veias que estão aumentadas. Porque o que é varicocele? São veias dilatadas a nível do testículo. E o que elas podem causar? Aumento da temperatura do testículo. Toda vez que existe um aumento na temperatura desse testículo, eu vou aumentar, então, a chance de ter alteração por produção de algumas substâncias. Essas substâncias, chamadas citoquinas, podem causar aquilo que a gente chama de estresse oxidativo, piorando a qualidade desses espermatozoides, levando à infertilidade, podendo também diminuir o número de espermatozoides. Então, a varicocele, apesar de estar presente em 2 a cada 10 homens, ou seja, 20% dos homens têm, 40%, ou seja, 4 em cada 10 que estão tentando engravidar e não conseguem engravidar, a causa pelo qual não estão engravidando é a varicocele. E ela é tempo dependente para causar problema, ou seja, quanto maior ou mais tempo estiver presente, maior é a chance de dar infertilidade, levar à infertilidade, mais dificuldade na produção de espermatozoide, visto que 8 em cada 10 homens que já tiveram um filho e agora estão tentando engravidar e não conseguem, a causa é a varicocele, mostrando que quanto mais se deixa o tempo aquela varicocele agindo, maior é a chance de causar danos e que muitas vezes esse casal não consegue engravidar devido a essa varicocele. Mas ela tem que ser feito um procedimento cirúrgico de maneira adequada, de maneira correta. Caso contrário, consequências danosas, como, por exemplo, seccionar, cortar a artéria testicular pode acontecer. E aí, em vez de melhorar o sêmen, eu posso piorar esse sêmen. Além disso, que outras causas que existem quando a gente fala sobre infertilidade? Alguns homens não têm espermatozoide. E aí vem tudo isso que a Leonora falou. Poxa vida, a mulher já fez exame disso, fez esterossalpingografia, que é esse exame de raio-x de trompa para a gente saber se está obstruído ou não. Muitas vezes fez uma ecografia para saber se tem uma endometriose, já fez o exame da reserva ovariana e está tudo certo. E aí ela diz, bom, eu já fiz de tudo. E o homem, o que ele fez? Daqui a pouco ele não fez o espermograma e faz, e não aparece nenhum espermatozoide. E aí? Se não aparece nenhum, é porque ele não tem? É porque ele não produz? Não necessariamente. Às vezes pode estar fechado esse canal, ou por uma infecção, ou porque ele pode até não estar produzindo espermatozoides. Sim, existe uma parcela da população que não tem produção. Por exemplo, teve cachumba depois da puberdade, por 15, 20 anos, ou até na vida adulta, teve cachumba. A cachumba, o vírus da cachumba, pode levar a um processo inflamatório testicular e diminuindo, então, sim, atrofiando, levando a uma diminuição do volume testicular, que isso está diretamente relacionado com infertilidade. Mas isso é importante. Se a cachumba for antes desse período da puberdade, que é ao redor dos 12 anos de idade, ela não causa absolutamente nenhum dano para a produção de espermatozoides. Mas se, por exemplo, o paciente não tem espermatozoide ejaculado, muitas vezes o problema não é uma cachumba que teve depois da puberdade, muitas vezes o testículo está produzindo, mas está obstruído, está fechado esse canal, porque teve, de repente, uma clamídia, conforme a gente falou anteriormente. Porque teve uma clamídia e fechou esses canais. Ou então, daqui a pouco, ele não tem um canal deferente. Ele não produziu, a vida embrionária dele, ele não produziu esse canal. Seja, ele nasceu sem aquela parte. Ele nasceu sem essa parte. O que acontece? Tem espermatozoides, mas para ali. Porque não está tem o caminho para sair. Caminho para sair. Exatamente, Leonora. Nesses casos, tu tem que fazer um outro tratamento. Mas fazer um diagnóstico precoce é fundamental. Isso é fundamental. Uma quarta situação que é importante falar são os pacientes que têm vasectomia e que querem ter filhos.
é cada vez mais frequente, né, Leonora? Verdade. Muitas vezes o casal já teve 2 filhos, ou ele já teve 2, 3 filhos, ou a esposa morreu, ou o casal se separou, ou então, que nem tive um paciente que ele teve 4 filhos, se separou da esposa, resolveu voltar para a mesma esposa, eu quero fazer a reversão da vasectomia agora, porque eu fiz vasectomia porque eu não queria mais filho, voltei para minha esposa, quero fazer a reversão. Dá para fazer? Dá para fazer a reversão de vasectomia. Isso é importantíssimo, pessoal. Não é porque tem uma vasectomia que nunca mais vai poder ser revertida. Muito pelo contrário, não existe vasectomia irreversível. Vamos de novo. Não existe vasectomia que não possa ser revertida. Todas são. Evidentemente, Leonora, que quanto maior o espaçamento de tempo Eu ia te perguntar, entre a vasectomia e a reversão, menor é a chance de sucesso. Mas o caso que eu tenho com mais tempo de obstrução, 25 anos de vasectomia. Entre a vasectomia e a reversão. Entre a vasectomia e a reversão. E aí é fundamental a idade da mulher, a reserva ovariana da mulher, se está tudo certo com a mulher, né? Perfeito. Não dá para esquecer essa parte. Todo paciente que vai ser submetido a um tratamento desses, é importante saber se a mulher está bem. Porque não adianta eu fazer uma reversão de vasectomia e a mulher ter uma obstrução de trompa. Ou ela não está ovulando, Exato. não serviu para absolutamente nada. Assim como a mulher tentar fazer algum tratamento e não saber que o homem não tem espermatozoides. Então, é importante, é fundamental, eu diria que é nevrálgico para todo casal que está tentando engravidar, que ele faça uma investigação conjugal, ou seja, é importante saber dos dois lados. Mas é importante, essa mensagem eu quero passar para todo mundo que está assistindo a nossa conversa, né, Leonora? A vasectomia se traduz por excelentes resultados, excelentes taxas de gravidez. Muitas vezes o casal não quer fazer uma reversão de vasectomia, aí sim tu parte para um outro tipo de tratamento. Mas, se a mulher é jovem, se está tudo bem com ela, se tem trompas permeáveis, ou seja, não está obstruído, a reserva ovariana está ovulando normal, não tem o porquê não pensar, em primeiro lugar, em fazer uma reversão de vasectomia. E isso entra naquela escadinha que eu estava falando, né? Porque tu identifica que ele tem a vasectomia. O que eu posso fazer para tratar esta causa que ele tem? Se todo o resto está normal, se eles têm tempo também para tentar engravidar, né? Talvez a primeira opção seja tentar uma cirurgia de reversão de vasectomia e não necessariamente ir para uma fertilização in vitro. Existem alguns estudos publicados na parte urológica que qualquer tratamento da causa da infertilidade masculina resulta em excelentes taxas de gravidez, desde que a mulher não tenha nenhuma alteração, ou na produção de óvulos, ou endometriose. Sim, nesses casos os resultados são fantásticos. São fantásticos. Porque é importante o casal saber que quando a gente fala sobre tratamento e engravidar, é importante que se saiba que eu costumo brincar que o espermatozoide, ele é como se fosse uma bola de futebol. O óvulo é o centroavante de um time de futebol. O óvulo é extremamente fundamental para que aconteça a gravidez. Mas se por acaso ele recebe uma bola, ele é o centroavante, uma bola que não é boa e ele já tem uma dificuldade para conseguir fazer gol, ele não vai conseguir fazer gol. Se por acaso a bola está furada, não tem espermatozoide de boa qualidade, ele nunca vai fazer gol, ele não vai conseguir fazer a taxa, não vai conseguir engravidar. Só que se porventura o óvulo for muito bom e o espermatozoide às vezes não tão bom, ele consegue engravidar. E aí que acontece o milagre, porque o óvulo, a qualidade do óvulo, ela é fundamental. Só que muitas vezes, por tudo que acontece na vida, cada vez mais as mulheres vão deixando para mais tarde. E aí o que acontece, Leonora? Não consegue engravidar. E o homem também envelheceu, ele também tem mais dificuldade. E aí eu estou entregando uma bola que não é tão de boa qualidade para um centroavante que também não está tão bom assim. Evidentemente que isso vai diminuir a taxa de gravidez. Essa é a grande verdade. E aí, Leonora? A mulher daqui a pouco tem uma idade um pouquinho mais avançada, tem 40 anos. É obrigatório? É a única maneira dela conseguir engravidar?
é com uma fertilização in vitro? Me explica um pouquinho. Não, claro que não, né? Não necessariamente, digamos. Claro que, de novo, se a gente volta para aquela escadinha e a gente fala da idade e do tempo que a pessoa vem tentando engravidar, muitas vezes as mulheres que estão com 40 anos já estão tentando engravidar há bastante tempo também. Se a gente juntar as duas coisas, eu diria sim, tá? O ideal seria a fertilização in vitro. Uma outra coisa importante, quando a gente fala que a fertilização in vitro é o tratamento que dá a maior chance de gravidez no menor tempo possível, isso ajuda aquela mulher que já está com 40 anos a conseguir ter o seu filho. Agora, é o único tratamento que pode ser feito? Não. Muitas vezes a gente tem mulheres que estão com 40 anos, que fazem a avaliação da reserva ovariana, que a reserva ovariana está muito boa, melhor do que seria o esperado para a sua idade, e elas dizem, doutora, eu quero tentar natural, eu quero continuar tentando um pouquinho mais, o que eu posso fazer, né? E aí, nesses casos, o que a gente costuma fazer? Fazemos um controle de ovulação, fazemos uma indução de ovulação. De novo, nesses casos em geral, a gente costuma indicar que faça em torno de 3 meses, não engravidou após o 3º mês, repense a questão da fertilização in vitro. Aí talvez fosse o caminho a própria fertilização. Muito bem, então tá, Leonora, a gente falou sobre fertilização, tá? Que tratamentos, me explica um pouquinho melhor que tratamentos que existem, como é que funciona, indução da ovulação, inseminação, qual é a diferença entre inseminação e fertilização, por exemplo? Muito bem. Então, assim, ó, vamos começar ali só, antes de falar a diferença entre os dois, que é muito interessante, vamos falar um pouquinho da indução da ovulação em si, tá? O que é a indução de ovulação, gente? A indução de ovulação é a utilização de medicações, que podem ser pela boca, via oral, ou podem ser injetáveis, pode ser uma injeçãozinha por dia, em que a mulher vai acompanhar com ecografia, mais ou menos em torno de 12 a 14 dias, vai acompanhar o crescimento do folículo, que é aquele lugar no ovário da onde vai sair o óvulo, vai acompanhar o crescimento do endométrio, que é o lugar ali, a camada de dentro do útero, que tem que ficar pronta para o embrião conseguir se fixar ali dentro. É a caminha. Que é a caminha do bebê, né? E aí o que acontece? Na hora que o ovário, o folículo está pronto para ovular, que o endométrio está bonito, a gente pode ou não utilizar uma medicação que vai disparar essa ovulação. Por que eu digo pode ou não? Porque em algumas mulheres essa ovulação vai acontecer naturalmente. Em outras, a gente vai ter que usar uma injeção para disparar essa ovulação. E uma vez que a gente faz esse disparo da ovulação, o casal vai ter relação em casa, dia sim, dia não, mais ou menos ali por uma semana, que é o tempo que ela vai estar naquele pico fértil que a gente fala. E aí, feito isso, depois nós vamos fazer uso de uma progesterona, que é um outro hormônio que ajuda na manutenção do início da gravidez, e marcar o dia de fazer o exame de gravidez. Quando tu fala em disparar a ovulação, é romper o folículo, aquela Isto. casinha que tem um óvulo dentro, ele vai crescendo, e aí se usa essa medicação para tentar, dependendo do caso, romper e liberar o óvulo para ir para dentro da trompa. Perfeito. Então, isso é a indução da ovulação. Bom, mas aí digamos que a pessoa fez a indução, não engravidou, né? Ou precisa um outro tratamento. O que mais a gente tem? Inseminação intrauterina e fertilização in vitro. E qual é a diferença entre as duas? A inseminação intrauterina é o quê? A primeira etapa, ela é bem semelhante à indução da ovulação. A gente vai fazer a mesma coisa, vai estimular o ovário com medicações, pode ser via oral, pode ser injetável, aí vai lá 12, 14 dias mais ou menos, até o folículo ficar do tamanho certo para romper, liberar o óvulo vai para dentro da trompa, né? Só que a grande diferença aqui é que ao invés de ter relação em casa, essa mulher, o marido vai vir para a clínica, vai fazer a coleta dos espermatozoides e nós vamos no laboratório separar os espermatozoides rápidos dos lentos. Aqueles espermatozoides rápidos vão para dentro de um catéter, que é um canudinho fininho, e esse canudinho vai para dentro do útero e a gente empurra esses espermatozoides lá dentro. Da hora que a gente empurrou eles lá dentro, eles têm que correr pelas trompas, encontrar o óvulo e fertilizar esse óvulo.
Uma vez isso acontecendo, o embrião vai para dentro do útero, se fixa e a gravidez acontece. Ou seja, tu abrevias o caminho do espermatozoide, só coloca os bons espermatozoides lá dentro. Os rápidos. Os rápidos. Não necessariamente bons, né, Fá? Isso é importante saber, porque se o homem tiver uma alteração no formato, todos os espermatozoides alterados, do ponto de vista de forma, não adianta fazer inseminação. Segundo ponto, se o homem tiver uma alteração genética nesses espermatozoides chamada de fragmentação do DNA, não adianta fazer inseminação, o tratamento é uma fertilização. Se a mulher tiver uma obstrução de trompas, adianta fazer inseminação? De maneira nenhuma. A Eleonora acabou de explicar. Esses espermatozoides vão passar, vão correr pelas trompas, vão encontrar o óvulo e aí o embrião vai ser levado em direção ao útero, vai se fixar. Se tiver fechado essa trompa com problema, não vai acontecer inseminação. Exatamente. Ou seja, não vai acontecer a gravidez. Aí eu sou obrigado a partir para o próximo caso. Que Passo, é a exatamente. Que aí a diferença vai ser qual? Na fertilização in vitro, a primeira etapa é bem semelhante às outras. Eu vou induzir a ovulação, disparar a ovulação, mas qual é a grande diferença? Uma vez em que aquele folículo está pronto para liberar o óvulo, antes dele romper e liberar o óvulo, eu vou entrar com uma agulha dentro do ovário e vou aspirar esses óvulos lá de dentro do ovário. O marido vai fazer a coleta dos espermatozoides e aí eu vou separar um espermatozoide para cada óvulo e aí sim, vou pegar dos mais rápidos e daqueles que têm o melhor formato que eu consigo identificar naquele momento. E aí vou injetar, colocar dentro do óvulo o espermatozoide. Uma vez que eu fiz isso, e lembrem, isso na inseminação intrauterina tinha que acontecer dentro da mulher, lá na trompa. Aqui está acontecendo lá dentro do laboratório. E aí, feito isso, o embrião vai se desenvolver dentro do laboratório até o 5º dia, que é estágio de blastocisto. E aí nós vamos pegar esse embrião prontinho e por baixo vamos colocar dentro do útero ele pronto. E aí dali para frente a gente vai usar a progesterona, que é o hormônio para ajudar a manter a gravidez, e fazer o exame de gravidez para ver se tudo deu certo. Por quê? Porque, infelizmente, não é 100%. Não existe, gente. Isso é uma coisa muito importante, a gente cansa de falar, inclusive para os alunos e tudo mais. Não existe no ser humano 0% nem 100%. Em nada, tá? Em nada. Então, se alguém disser para vocês em algum momento que qualquer coisa que vai ser feito é garantido que vai acontecer, não é verdade. Isso, infelizmente, não existe. No ser humano, 0% e 100% não existe. Isso é interessante a Leonora falar, porque isso me lembra de um caso que nós tivemos há um tempo atrás. Ela fez uma fertilização, foi feita a transferência de um embrião, engravidou, show de bola, nasceu a criança. 2 anos depois ela voltou, ela tinha embrião congelado, foi feito o tratamento novamente, transferido um embrião, show de bola, engravidou, tudo certo. Mais um tempo depois ela voltou para buscar o último embrião dela. Ela tinha 13 embriões no total, transferimos os 2 primeiros, engravidou, teve 2 filhos. Ela veio buscar o 3º embrião, transferimos e ela não engravidou. Ela disse, mas o que houve de diferente? O que vocês fizeram? Cada embrião tem um potencial de implantação diferente do outro. Cada embrião é um embrião diferente do outro. E isso é importante, talvez tivesse alguma alteração nesse embrião geneticamente, que a gente não fez, algum exame que a gente não fez porque não tinha indicação de estar fazendo uma investigação maior nesses embriões, e pronto, ela não engravidou. Existem hoje algumas investigações que podem ser feitas, mas isso nós vamos conversar num próximo episódio aqui, que a gente vai ter aqui no Pode Engravidar. Bom, isso é importante que tu está falando, Leonora, porque na fertilização eu escolho o espermatozoide. Na fertilização, se eu tiver uma alteração na trompa, eu não preciso me preocupar, eu coloco direto aquele meu embrião lá dentro. Ou seja, é um tratamento mais complexo e muitas vezes quando eu tenho uma baixa reserva ovariana, eu opto por esse tratamento. Por quê? Porque daqui a um pouquinho ela não tem mais ovário, ela não tem mais óvulo. Ela perdeu a chance. Se eu começo a fazer qualquer tratamento que tem baixa taxa de sucesso, daqui a pouco ela não tem mais óvulo e perdemos a chance de ela ter o tão sonhado bebê em casa. Mas, Leonora, agora tu vai me explicar em algumas situações. Casais homoafetivos, como é que a gente faz o tratamento? Então, isso é muito interessante. O que acontece? Quando a gente tem um casal de homoafetivo feminino, que a gente chama, são 2 mulheres, né? Elas vão utilizar o sêmen de doador. E aí, a gente estava falando das alternativas,
podem fazer tanto uma inseminação intrauterina quanto uma fertilização in vitro. Então, mesmo nesses casos, né, não é 100% de que vai precisar fazer fertilização in vitro. Em alguns casos, a gente opta, às vezes, pela idade, né? Algumas coisas que vão, às vezes, tem uma obstrução, alguma outra coisa, mas se não, pode-se fazer tranquilamente ou inseminação ou fertilização in vitro, usando banco de sêmen, usando sêmen de doador. Muito bem, então o casal adquire esse sêmen e aí vai ser feito o procedimento ou de inseminação ou de fertilização, dependendo se tem alguma outra causa de infertilidade, se tem uma obstrução de trompa, aí tu opta para fertilização, dependendo da idade, dependendo da reserva variando, dependendo de uma série de fatores. Tá, Leonora, e a famosa barriga de aluguel, útero de substituição, como é que funciona? No Brasil está liberado? Dá para fazer isso aqui? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Quando a gente fala de gestação solidária, útero solidário, gestação de substituição, tudo é a mesma coisa, que era o que antigamente se falava de barriga de aluguel. Não se fala barriga de aluguel porque não se aluga nada, né? Então, na verdade, não pode existir nenhuma transação econômica nisso aí. Isso é importante, tá? pessoal. Não existe transação econômica em barriga de aluguel, em ovo doação, que depois a Leonora, eu vou perguntar para a Leonora, não existe isso. Existe aquilo que a gente chama de, por exemplo, útero de substituição ou barriga solidária. Né, Isso aí, porque o que acontece? Algumas mulheres podem não ter útero. Por quê? Porque elas podem nascer sem o útero. Sim, tem mulheres que nascem sem útero, mas nascem com os ovários. Se elas têm ovário, elas têm óvulos, mas elas não têm o útero, que é o lugar onde o embrião, o nenenzinho, teria que se desenvolver. Então, o que a gente pode fazer? E aí sim é um caso de fertilização in vitro, porque nós vamos aspirar os óvulos desta mulher que tem ovário, e aí nós vamos transferir o embrião, vamos juntar com o espermatozoide do marido dessa mulher, desenvolver no laboratório e transferir esse embrião para o útero de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, que é o útero solidário ou gestação solidária. Também tem mulheres que podem ter tirado o útero, seja por miomas, seja por endometriose, né? Ou seja, Sangramento em não grande tem quantidade, todo mês sangra muito, muitas vezes tem que receber sangue, isso aí. sofrer transfusão. Então, essas aí também podem não ter útero e ter que, né, fazer o mesmo tipo de tratamento. Então, sim, no Brasil pode fazer. Muito bem. E terceira situação que eu acho importante é aquela moça que quer ter filho, não encontrou o príncipe encantado ou não quer casar, acha que tudo que é homem só incomoda, quer ficar sozinha, mas quer ter filho. Como é que funciona isso, Leonardo? Então, a gente chama de produção independente, né? Também, né? Então, para essa mulher, o que se faz? De novo, ela pode fazer tanto inseminação intrauterina quanto fertilização in vitro. Então, de novo, não é um caso que precisa uma fertilização in vitro, né? Ela vai também utilizar banco de sêmen e vai, com esses espermatozoides, fertilizar o seu óvulo. Se ela é jovem, se ela não tem nenhuma alteração nas trompas, obstrução, tá tudo ok, a gente pode induzir a ovulação, fazer com que ela ovule e aí colocar o espermatozoide lá no fundo do útero e ele vai fertilizar naturalmente, que é a inseminação intrauterina. Ou se por outro lado ela já tem mais idade, tem uma reserva ovariana mais baixa, tem alguma outra alteração, obstrução das trompas, aí vai para a fertilização in vitro, fertilizando o óvulo com esses espermatozoides de doador. E para finalizar, Leonora, essa menina, essa moça que tem uma reserva ovariana praticamente zero, ou seja, ela não está mais produzindo ovos, independente da idade, 32, conforme tu falaste no começo da nossa conversa, 35, 40, 43, não está produzindo óvulo. O que eu posso fazer para essa moça conseguir engravidar? Uma coisa importante, primeiro, é a gente diferenciar a insuficiência ovariana, que é quando ainda tem um pouquinho, resquício lá de óvulos, e a gente pode tentar induzir a ovulação, e aí, em geral, mesmo que a gente vá induzir a ovulação, a gente opta pela fertilização in vitro, porque vai dar maior chance de gravidez no menor tempo possível. E aquela outra paciente, aquela outra mulher que realmente já está em falência ovariana, ou seja, ela já está na menopausa. Nesse caso, a gente utiliza óvulos de doadora. Então, assim como a gente falou do sêmen, do banco de espermatozoides, de espermatozoide de doador, também existe a mesma coisa para a questão de óvulo. O óvulo de doadora, ou ainda existe a ovodoação chamada compartilhada, que é o quê? Que é quando uma mulher que está fazendo um tratamento para engravidar, ela está fazendo uma fertilização in vitro e ela vai estimular os seus óvulos e
parte dos seus óvulos ela vai doar para uma outra mulher. Então, esta outra que está em falência ovariana pode receber os óvulos daquela outra mulher. Então, pessoal, para E finalizar... pode no Brasil, né? Isso é importante, no Que Brasil também pode, as está pessoas liberado. mas pode isso no Brasil? Pode isso no Brasil também. Desde que não tenha cunho financeiro nessa história toda, né? Ou Exatamente. seja, não pode vender, isso é proibido no Brasil. Então, a mensagem para casa que eu quero que todo mundo fique atento é: nem tudo é fertilização in vitro. Existem vários tratamentos que podem ser feitos antes de termos que optar por uma fertilização in vitro. Um centro de reprodução humana, ele trata o casal no sentido de que ele consiga engravidar. Não é um centro de fertilização in vitro. É um centro de reprodução humana e é isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para que o casal consiga engravidar da melhor forma, no menor espaço de tempo, diminuindo todo esse gasto emocional que muitas vezes pode levar a situações muito catastróficas na vida desse casal. Essa é a grande verdade, nem tudo é fertilização in vitro. E quanto antes você procurar um médico, quanto antes procurar uma ajuda especializada, maior é a chance de você fazer tratamentos de melhor qualidade, com menor custo, por que não dizer, e que dê uma chance de tratamento e de gravidez muito elevada. Não esqueça o que eu falei no começo. O planejamento é fundamental. Fazer a investigação correta faz com que você diminua gastos financeiros e esse custo emocional que, se você demorar muito, e muitas vezes você não pode até não conseguir seu sonho de ter seu filho. Então, pessoal, cada caso é um caso. O quanto antes você investigar e de maneira correta, nós vamos poder te ajudar. Isso é importante, você sabe. Você, homem, que está tentando engravidar e não consegue, faça uma investigação correta. Você, mulher, que está tentando engravidar, ou seja, o casal que está tentando engravidar e não consegue, procure um especialista que trabalhe com um casal, que trabalhe tanto com o homem quanto da mulher de uma forma completa, para que a gente faça um diagnóstico mais precoce e para que você consiga estabelecer o sonho de ser pai, de ser mãe, o mais breve possível, né, Leonora? Isso aí. Então, pessoal, contem sempre conosco para trilhar esse caminho com vocês. E lembrem, né, esse caminho não precisa ser tão difícil, desde que vocês estejam bem acompanhados. Um abração e até a próxima. Até a próxima, pessoal.